Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero melhorar um pouco, né, a versão anterior do nosso código sobre matrizes para a gente entender aí alguns outros aspectos. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é como que eu inicializo uma matriz baseado em informações que o usuário me passa. Então, nesse exemplo aqui, a gente começou a matriz com 3 linhas e 4 colunas, e eu defini aqui, hard-coded, né, como a gente chama, no código, qual que seria o estado inicial da minha matriz. Então, imagine que, assim como nos vetores lá, a gente pode utilizar, né, o operador new para criar um novo vetor, aqui eu posso, ao invés de criar minha matriz já diretamente, eu posso colocar aqui new, o tipo dessa matriz, e aí, entre os colchetes, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, que, neste exemplo, o nosso usuário vai informar. Então, eu vou pedir para o usuário sysout informe a quantidade de linhas e colunas da matriz. Tá? E aí, eu vou ler a quantidade de linhas, vou ler a quantidade de colunas. E agora, note que como a gente criou o nosso código sempre pensando na questão do dinamismo em relação ao tamanho da minha matriz, usando ponto length, criando ela dinamicamente, independente do valor que o usuário colocar, quando a gente executar isso aqui, matrizes, quando a gente executar o nosso código, ele vai perguntar a quantidade de linhas e colunas. Se eu disser que eu quero 5 linhas e 3 colunas, ele vai criar algo com 5 linhas e 3 colunas. Se eu colocar 3 linhas e 8 colunas, vamos ter 3 linhas e 8 colunas. Se eu quero, por exemplo, um jogo de xadrez, se eu não me engano, são... Quantos são no jogo de xadrez? Não lembro. São 16? Ou menos? Ou 8? Acho que é 8 por 8, né? É, 8 por 8. 8 por 8, eu tenho 8 linhas e 8 colunas. E claro, agora a gente pode colocar valores aqui dentro. Então, imagine o seguinte, eu vou colocar essa parte de mostrar a matriz dentro de um do while, tá? Só para a gente ter aqui uma repetição. E nessa repetição, o que eu quero fazer, eu vou colocar um true aqui, tá? Só para fins de teste, pessoal. Dentro dessa repetição que eu quero fazer, é pedir para o usuário informar sysout, informe uma linha, uma coluna e um valor. Então, o usuário vai informar em um valor para atualizar a matriz. O usuário vai informar 3 valores, certo? O primeiro é a linha, tá? Então, int linha, vou chamar de linha, né? Igual a in.next int, int coluna igual a in.next int, e como a minha matriz é uma matriz de inteiros, eu tenho um valor que também é igual a um in.next int. O usuário vai informar 3 valores. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha matriz, na posição que o usuário indicou, linha coluna, e vou colocar o valor que ele disse que gostaria. Como está dentro de um laço de repetição, ele vai mostrar a matriz, me perguntar, mostrar a matriz, me perguntar, mostrar a matriz, me perguntar. Para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou colocar uma quebra de linha aqui. E vou colocar um sysout vazio aqui, ó, antes de mostrar minha matriz, só para dar uma quebra de linha e ficar mais organizadinha aqui a saída para a gente não se perder. Tá? Vou limpar meu terminal e executar o meu código. E agora eu vou me informar uma matriz pequena para iniciar, né, uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Está ali nossa matriz. Informe uma linha. Então, linha 0, ou seja, essa primeira linha aqui, tá? Vou colocar na coluna 2, ou seja, nesse cara aqui, o valor 5. E aí o que acontece é que, a partir do momento que eu consigo especificar a posição, eu consigo atualizar uma linha, certo? Então, eu tenho o casamento de uma linha e uma coluna, e eu consigo atualizar ali o valor da linha e coluna, ou seja, daquele ponto na minha matriz, né? Daquela célula da matriz. Vamos pegar mais um aqui, ó, linha 1, coluna 3. Vamos colocar o valor 9. E aí aqui vai aparecer o
valor 9. Então, notem que quando a gente está fazendo um... Opa! Só apertei o botão errado ali. Tá? Quando a gente está fazendo um jogo da velha, por exemplo. Na verdade, eu tenho uma matriz 3x3, que vamos considerar aí os valores 1 e 2, por exemplo, para jogador 1 e jogador 2. Então, imagina que o primeiro jogador jogou ali, o segundo jogador jogou, vamos colocar no meio, só para exemplificar, né? Jogou ali, aí o primeiro jogador jogou na linha 0, coluna 2, e aí a gente vai montando aqui, né, a nossa matriz, que seria aí equivalente ao jogo da velha. É claro que daria para verificar, por exemplo, se o usuário já ocupou aquela posição, se não ocupou. Enfim, todas as coisas relacionadas a um jogo, né? A dinâmica de um jogo. Então, dizer, ó, às vezes o jogador 1, o valor não precisaria ser informado, poderia ser informado dinamicamente. O programa, né, poderia controlar a vez do jogador e colocar. Poderia trocar a minha matriz por char para colocar a bolinha e o xizinho. Então, tem várias coisinhas pequeninhas que a gente consegue fazer que vão melhorando aí o nosso programa, melhorando a forma com que a gente interage com o programa. Mas se a gente for pensar no core, eu sempre falo para os alunos tentarem buscar aquilo que é o mais fundamental para o negócio dar certo. Só com isso aqui que a gente fez, eu e outra pessoa conseguiríamos jogar o jogo da velha, né? Conhecendo as regras, conhecendo... Quando a gente está jogando o jogo da velha, não fica ninguém dizendo assim, ah, ali tu não pode colocar porque já foi. Certo? Então, programa aqui é a mesma coisa. Esse é o core do jogo. Agora, cabe a vocês aí trabalhar para melhorar isso e brincar com isso, tá bom? O vídeo fica por aqui. Próximo vídeo eu mostro mais alguns detalhes aí sobre matrizes. Até o próximo. Valeu!